Olá, tudo bem? Hoje, 5 de junho de 2020, vamos falar sobre um contexto bem importante em nossa vida, o meio ambiente. A professora Vanessa agora vai ler um contexto aqui que localizou numa revista e achou bem interessante para vocês. Fique por dentro. No final do século XIX, um médico inglês chamado Nathaniel Ward criou um recipiente de vidro para transportar suas plantas, que já colecionava uma porção delas. Sua invenção percorreu o mundo nas milhares de mãos de pessoas que passavam a criar pequenos jardins de vidro para decorar sua casa, hoje chamado de terrário. A fonte dessa informação é da planta de jardim, Açucena tupiaçu, Nobel. Bom, qual é o objetivo dessa nossa atividade? É ampliar o conhecimento do aluno sobre o ciclo da água. Segundo o objetivo, então, é propiciar a observação do desenvolvimento dessa planta dentro do terrário. E o terceiro objetivo, então, é incentivar o aluno a respeito sobre o meio ambiente, das atitudes sobre o meio ambiente. Certo? Então, no próximo vídeo eu vou explicar o que nós precisamos e vamos fazer o terrário em prática. Beleza? Vamos lá? Vamos para a prática? Mão na massa. O que nós precisamos, então? Uma garrafa PET transparente, ou você pode escolher uma verde, você pode escolher garrafa grande, pequena, tá? E essa garrafa, nós vamos pedir para você cortar aqui, ó, mais ou menos nessa altura da garrafa, ó. Tá bom? E aí você vai pedir ajuda, você aluno vai pedir ajuda para o seu familiar, para recortar aqui para não se machucar, tá bom? Vamos fazer a atividade bem tranquilo, devagarinho, sem pressa. Nós vamos precisar também então de, aqui ó, pedra de jardim, ó. Pode ser a que você estiver em casa, pequena, branca, pedra brita, o carvão vegetal, tá? E terra. Vamos precisar também de uma mudinha de planta com raiz. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta para recortar a garrafa. Uma colher, você pode usar pazinha de jardim. Eu vou colocar à mão mesmo, tá? E vamos utilizar também um pouco de água. E vamos utilizar fita larga para fechar essa garrafa, certo? Vamos lá. Então agora vamos para a prática. Vamos colocar aqui a garrafa, a pedra brita. Então em primeiro momento recorta a garrafa. Em segundo momento vamos colocar a pedra brita, tá? Então, com o ambiente fechado, a evaporização e a transpiração dessa planta faz com que a água se concentre, tá? Dentro do recipiente fechado. Aqui, ó, vamos colocar a brita. E essa mesma água escorre pela parede, né, do recipiente, absorve na terra e assim sucessivamente vai para a plantinha. Agora vamos colocar aqui o carvão, ó, uma camada de carvão, tá? Então, em primeiro momento foi recortar a garrafa, em segundo colocar a brita, ó, como vocês podem ver, certo? E agora vamos espalhar aqui, ó, com a colher esse carvão e depois vamos colocar a terra, tá? Ó, vamos colocar aqui a terra. Vai fazer um pouco de sujeirinha? Vai, mas não tem problema, né, gente? Vamos colocar a mão na massa, vamos convidar os familiares para participar dessa atividade, fazer eles participarem também, é muito importante. Ah, professora, mas a garrafa vai ficar fechada? Vai! Mas e como é que ela vai respirar? Então, foi como eu falei para vocês. No momento que ela transpira e evaporiza, existe a transpiração e evaporização da planta, faz com que a água se concentre nas paredes do recipiente. Então a planta ela vai ficar sempre transpirando e evaporando, certo?
E aí o que acontece? Essa mesma água, quando ela escorre pelas paredes da garrafa, ela é absorvida tanto pela terra quanto pela planta, tá bom? Então aqui, ó, a constante troca da água faz com que crie a constante troca de água, ó, vou fechar aqui, ó. Opa. A constante troca, A constante troca de água e nutrientes se repete a todo tempo. Então, mantendo essa plantinha viva. Tá? Agora a gente, por fim, fecha aqui com a fita larga. Eu fiz uma grande e também já deixei uma pronta aqui, ó, uma pequena. Certo? Esse é o nosso terrário. Não precisa tá... Ah, faltou a aguinha, né? Vamos colocar água aqui. Ó. Vamos abrir a tampinha e vamos colocar um pouco de água. Certo? Não precisa botar muito. Fechamos a garrafa e não precisa estar abrindo essa garrafa. Você vai deixar ela fechadinha, porque ela já vai ter um pouco de água aqui dentro. E então foi como eu falei para vocês. A professora explicou. A transpiração e a evaporação dessa água faz com que a evaporação venha sobre a planta, faz com que a água se concentre dentro desse recipiente fechado e assim a água vai escorrer, vai pela plantinha, pela terra e depois absorve pela plantinha, tá bom? Então, por que servem as pedrinhas? Para drenar essa água e a planta cultivar e o carvão também contribuir nessa terra, tá? Espero que você tenha gostado da atividade de hoje, retratando então sobre o meio ambiente. Por que é importante trabalharmos isso? Trabalharmos isso faz parte do currículo funcional natural, então atividades que a gente pode fazer todos os dias em casa, também na escola, quando a professora faz a atividade, e em casa ajudar as mães fazerem, os familiares fazerem a horta, molhar as plantinhas e assim sucessivamente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima atividade.